Como seria se em minutos você pudesse acessar poderosos recursos capazes de transformar a sua vida pessoal e profissional completamente? Sim, isso é possível e eu, André Pérsia, posso te ensinar a fazer isso. Mas antes, eu vou pedir que você toque no sininho para ficar atento às novas publicações constantes sobre PNL, hipnose, coaching e psicologia. Vou pedir que você se inscreva no canal, dê um like em todos os vídeos e principalmente compartilhe isso com todas as pessoas que precisam. Prepare-se, porque a partir de agora algo transformador vai acontecer na sua vida. Eu vou pedir para você fechar os olhos e respirar profundamente. E no que você vai respirando, me ouvindo, você vai lembrando de momentos onde você já relaxou, onde o corpo já relaxou, onde a mente relaxa. Volte simplesmente em momentos onde tudo isso acontece. E é muito bom relaxar. É especialmente bom mergulhar dentro de si. Naqueles momentos onde imagens, sonhos, sensações, diálogos internos, tudo isso vem à tona e leva você para um outro ritmo do corpo, da mente, mais tranquilo, onde você respira de uma forma mais tranquila, onde é especialmente bom relaxar. Apenas permita-se reviver e vá nas melhores experiências relaxantes às quais você pode ter acesso agora, mergulhando dentro delas e revivendo, ouvindo, sentindo outra vez tudo isso de novo, agora, outra vez, assim, isso, assim. E eu vou fazer uma contagem de 5 a 0 e a cada número que eu for contando você vai mergulhando mais ainda nesse momento especial. Você vai mergulhando mais ainda nessas experiências. Então vamos 5, 4, tente em vão resistir, 3, muito bem, 2, isso, 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Nós vamos trabalhar com a imaginação, o que significa que eu vou convidar você para ver, ouvir, sentir uma série de coisas, de possibilidades, e eu quero que você deixe sua imaginação livre para criar tudo da melhor maneira, do melhor jeito, da melhor forma, do seu jeito. Nesse momento, eu quero que você veja uma tela de cinema e na frente dessa tela de cinema você coloca uma grossa parede de vidro à prova de balas, que isola você completamente dessa tela. E a tela vai mostrando momentos da sua vida, diversos, onde ainda te parece desafiador chegar naquele ponto agora, onde você coordena muito bem todos os aspectos da sua vida, onde você cria uma engenharia de processos internos que vai levando você para onde você quer, onde você cria uma engenharia de processos internos que vai conduzindo você para o seu melhor. Mas existem ainda alguns desafios a respeito disso. Eu quero que você veja nessa tela de cinema que vai mostrando você nesses momentos onde as coisas ainda não saem exatamente do jeito que você quer para que você possa gerir o seu tempo com qualidade, ter autoestima, qualidade de vida, investir no seu bem-estar, no seu autocuidado. E embora você faça isso, como isso pode ficar muito melhor agora? Eu quero que você se pergunte: quais são os desafios ainda no caminho? Eu quero que a tela mostre, distorcida pelo vidro que está diante de você, esses desafios. Muito bem.
E quando você vai olhando, a primeira coisa que eu quero que você identifique, vendo, ouvindo, sentindo, com a distorção provocada pelo vidro, o filme em preto e branco, eu quero que você identifique ainda quais são os fatores externos que estão lá nas situações, nos processos, que poderia ser desafiador para qualquer pessoa, não só para você. E quero que você identifique também o que ainda vem de processos internos seus, de condições, características que você tem, que ainda estão, de alguma forma, contribuindo para que algumas coisas ainda não saiam já da melhor forma possível a partir de agora. Isso. E quando você se vê ainda repetindo alguns padrões, querendo ou sem querer, que poderiam ainda estar atrapalhando você ter o seu melhor, eu quero que você se pergunte o que essa parte interna pensa que está fazendo por você através disso, lá no fundo. O que essa parte sua acredita que está fazendo por você quando você ainda repete alguns padrões, ainda se deixa levar ou reproduz ou repete padrões que ainda fazem com que você não tenha o melhor resultado possível. Identifique isso. Muito bem. Essa parte sua quer o quê? Quando você ainda talvez não tenha o resultado, o desempenho que você tem em mente. Ela quer que você cuide de alguma coisa, mude alguma coisa, pense sobre alguma coisa, garanta algumas coisas, fique com algumas coisas conhecidas, porque é mais fácil repetir padrões. O que quer que seja, aprenda, acolha, tudo isso é informação útil e importante para a gente. E como seria se a gente encontrasse formas de resolver essas coisas? De ir resolvendo. O que parece ser possível já começar a colocar em prática? Hoje, amanhã, semana que vem, que vai ajudando você nesse sentido. E eu quero que você comece a fazer um ensaio mental, onde você vai evoluindo no sentido de ter todas essas coisas importantes para você. Eu quero que você se veja num futuro que começa ainda hoje, e nele você fica bem com você. Trabalha sua autoestima, investe na sua qualidade de vida, coloca o foco na sua capacidade de produzir em todos os aspectos, pessoal, profissional, onde você lida bem com o tempo, com os recursos que você tem. E eu quero que intuitivamente você se imagine, a partir da vida que você tem, dos recursos que você tem, começando a colocar tudo isso em prática agora. Enquanto eu vou falando algumas palavras aqui, talvez seja interessante imaginar que em algum lugar dentro de você existe um centro de engenharia, não o tipo de lugar com ruído e pressa, e sim um espaço silencioso, preciso, criativo, onde coisas complexas ficam simples o bastante para serem cuidadas. E você pode nem precisar chegar lá de um jeito específico, porque às vezes a mente encontra um caminho por conta própria. Um sistema que reconhece sua rede e se conecta agora quando encontra um sinal familiar. Então, como se atravessasse uma porta ampla, você nota um ambiente de trabalho bonito, limpo, bem iluminado, paredes com esquemas que mudam de significado dependendo de quem olha, e uma bancada longa onde ideias viram protótipos e protótipos viram vida. No centro, você vê um painel grande, desses que mostram o que importa. Não tudo, só aquilo que é essencial. E, curiosamente, ele não está te avaliando, ele está apenas mostrando com honestidade, tranquila. E há indicadores com nomes simples: qualidade de vida, energia útil, foco disponível, tempo real, recursos, autoestima, capacidade produtiva.
E o mais curioso é que nada ali está quebrado. Só existem ajustes possíveis, como sempre existem, quando alguém competente observa um sistema vivo. Você se aproxima e percebe uma coisa: alguns mostradores oscilam rápido, como se fossem sensores sensíveis. Isso não é defeito, é sensibilidade. Sensores sensíveis captam mais do mundo. Eles só precisam de filtros adequados. E quem projeta filtros, você sabe, não é quem luta contra o sinal. É quem aprende a trabalhar com ele agora. Talvez, enquanto você olha, surja um pensamento, depois outro e outro, como janelas que vão se abrindo. E se isso acontecer, pode ser interessante notar: um bom sistema não entra em pânico quando tem múltiplas janelas. Ele só decide qual fica em primeiro plano por um tempo e depois troca com elegância. E é aqui que aparece no canto do painel um pequeno módulo chamado gerenciador de atenção. E ele não diz concentre-se. Ele pergunta do jeito mais gentil: o que agora merece 2% da sua atenção? E só 2% para começar. Porque há algo poderoso em começar pequeno. Começos pequenos não assustam. Começos pequenos abrem portas inconscientemente. E então, quase como se você estivesse tocando um botão de teste, você seleciona um único item, qualquer um, que represente estar bem com você. Não precisa ser grandioso, pode ser algo simples do tipo: eu mereço respeito, inclusive e sobretudo de mim. Eu posso me organizar sem me violentar. Eu posso produzir com leveza. Eu posso melhorar minha qualidade de vida por design, não por sorte. E num instante em que esse item é selecionado, o sistema responde com um som quase imperceptível, como um clique interno, e aparece um mapa. A arquitetura do dia. Um diagrama interessante. Ele não é uma prisão. Ele é um projeto flexível, com folgas, com margens, com redundâncias inteligentes. Você vê blocos chamados bloco de criação, bloco de execução, bloco de recuperação, bloco de vida. E percebe que a qualidade de vida não é um luxo, é um componente estrutural. Sem ele, qualquer ponte cede. Com ele, a ponte aguenta o tráfego e ainda fica bonita. Aí, no canto do painel, surge outra peça, um pequeno seletor chamado definição de qualidade. Ele não pergunta quanto você fez, ele pergunta como você quer se sentir enquanto faz. Porque isso muda tudo. Quando você define a qualidade do processo, a produtividade deixa de ser perseguição e vira uma consequência natural. E você nota, talvez com surpresa, que existe uma seção inteira do painel dedicada a algo que muita gente tenta medir errado: autoestima. E aqui, nesse centro de engenharia, autoestima não é frase pronta. Autoestima é calibração de valor. Uma régua interna que, quando bem calibrada, não infla e não colapsa, ela sustenta. E há um lembrete escrito como se fosse uma nota técnica colada com fita. Autoestima saudável. Reconhecer capacidades sem negar limites. Respeitar limites sem negar capacidade. E ao ler isso, alguma parte sua pode já começar a lembrar de momentos pequenos e reais em que você foi capaz
talvez não do jeito perfeito, mas do jeito humano. E o painel faz uma coisa elegante, ele abre um gráfico chamado Evidências. Não é um gráfico de comparação com os outros, é um gráfico de você com você. E ele mostra coisas que você já terminou, coisas que você já sustentou, coisas que você já aprendeu no caminho, e até aquelas situações em que você caiu e mesmo assim voltou para a mesa do projeto. Isso conta muito na verdade. Porque um bom engenheiro não se define por nunca errar. Um bom engenheiro se define por iterar. E então aparece um módulo que parece feito especialmente para você. Gestão de tempo e recursos. E ele tem 3 chaves, como se fossem princípios importantes de projeto. 1. O tempo não é só feito de horas. O tempo é feito de janelas. Recursos não são só sobre dinheiro. São energia, atenção, ambiente, apoio. Produtividade não é só força, é fluxo. E quando você olha mais de perto, percebe que o sistema sugere algo sem exigir nada. Criar um ritmo que respeite sua forma natural de funcionar. Como se o painel dissesse com delicadeza: você não precisa virar outra pessoa para funcionar bem. Você pode funcionar bem sendo você, com um bom projeto. Aí, como num laboratório, surge um espaço chamado bancada de prototipagem. E nele há cartões simples do tipo teste rápido, teste 1, próximo passo, ridiculamente pequeno. Um passo tão pequeno que a resistência não encontra onde morder. Teste 2, blocos curtos, porém intensos. Um tempo curto o suficiente para caber e intenso o suficiente para valer. Teste 3, lista de captura. Um lugar para colocar ideias soltas sem perder, sem precisar agir na hora. Teste 4, buffer de vida. Margem para o imprevisível, porque vida é vida. E você percebe uma coisa profundamente libertadora. Quando existe captura, existe buffer, existe bloco. A mente pode ser criativa sem virar um incêndio. Ela vira usina. E então, bem no centro da sala, existe um objeto curioso, um relógio diferente. Ele não marca o tempo que falta, ele marca o tempo que serve. E ao lado dele uma frase: o seu tempo é um recurso nobre. E recursos nobres merecem alocação consciente. E talvez você note como seu dia pode ser visto como um orçamento. Não de dinheiro, de atenção e energia. E é aí que o painel sugere um ajuste fino quase poético. Escolha uma prioridade por vez e proteja com gentileza. Proteger com gentileza é uma ideia boa, porque gentileza é uma tecnologia avançada. Ela reduz atrito, aumenta a adesão, sustenta a consistência. E agora você caminha pela sala e percebe numa parede um grande esquema chamado qualidade de vida é igual sistema operacional. E ele mostra drives importantes, sono como manutenção preventiva, alimentação como combustível adequado, movimento como lubrificação do sistema, relações como rede de suporte e sentido como direção. E nada ali é regra rígida. É só uma engenharia possível, uma engenharia do bem-estar. E num quadro branco há uma pergunta escrita sem pressa.
O que, se você cuidar um pouco melhor, melhora muitas outras coisas ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que faz sistemas inteiros evoluírem. E talvez a mente brinque com a resposta. Talvez venha uma, talvez venham várias. Mesmo assim, alguma parte sua sabe escolher uma alavanca por vez. Porque esse centro de engenharia tem uma filosofia clara. Melhorias pequenas, mas consistência é igual mudança grande. Sem violência, sem drama, sem precisar se provar. Só projeto, prática, ajuste. Então você volta ao painel e nota que quando você não se critica, o sistema responde melhor. Quando você se apoia, o sistema ganha estabilidade. E surge um último módulo como se fosse um presente. Autorrespeito em tempo real. Ele funciona assim. Toda vez que você perceber que se exigiria demais, você pode também perceber que existe outra opção. Falar consigo como falaria com alguém que você quer ver florescer. Não precisa ficar perfeito. Só precisa ficar mais honesto e mais gentil. E aí o painel registra discretamente. Qualidade aumentou um pouco, atrito diminuiu um pouco, clareza subiu um pouco, foco ficou mais disponível. E a capacidade produtiva começou a aparecer como consequência natural. E talvez você não precise sair desta sala de um jeito específico, porque na verdade esse centro vai com você. Ele aparece quando você escolhe um próximo passo pequeno, quando você cria um bloco de tempo, quando você captura uma ideia em vez de eu correr atrás dela, de ficar correndo, quando você se respeita o suficiente para construir margem, quando você decide que sua vida merece projeto. E aos poucos, como um sistema que se atualiza sem alarde, você pode notar, em momentos comuns do dia, pequenos sinais de que está ficando tudo bem com você, onde você se sente uma pessoa mais inteira, capaz, com mais clareza, mais liberdade. Isso. E na medida em que tudo isso vai se encaixando aí dentro, em que tudo isso vai fazendo cada vez mais sentido por dentro, por fora, você, mente inconsciente, vai gerenciando tudo isso na sua vida. É como se você tivesse instalado um mecanismo dentro de você. Tudo aquilo que me acontece melhora a minha qualidade de vida, melhora meu desempenho, melhora a pessoa melhor que eu me torno todos os dias. Tudo o que acontece comigo contribui para isso. Tudo aquilo que eu gosto, que me faz bem, contribui para isso. Principalmente o que sai diferente do que eu quero e desafia a dor. Diante disso, algo dentro de mim, mesmo que eu não fique consciente disso, me pergunta: isso é uma oportunidade para quê? E você inconscientemente sai buscando alternativas e possibilidades no sentido de fazer esse melhor agora tornar-se todo dia presente em você. É como se fosse um processo evolutivo, inescapável, inevitável, onde o melhor que existe em você vai ficando cada vez melhor. E toda e qualquer coisa que aconteça ao seu redor só contribui para retroalimentar o sistema e fazer com que você possa fazer outros ajustes por dentro e por fora, no sentido de ter a melhor qualidade de vida pessoal, profissional, relacional, afetiva possível. Tudo em você sintoniza e sincroniza você com o que existe de melhor para você.
isso é inescapável e isso é inevitável. Vou fazer uma contagem de 0 a 7. Se seu objetivo hoje era o de dormir e relaxar ao final do processo, é isso que vai acontecer depois que eu fizer a contagem e falar 7. Mas se você já havia desejado abrir os olhos e despertar, se você já havia decidido isso, é isso que vai acontecer depois da contagem quando eu falar 7. Mas agora ou depois, nesse momento ou num próximo, tudo fica claro, faz sentido e soa muito bem, no sentido de você ter a melhor qualidade de vida possível e usar tudo aquilo que está disponível para você como uma oportunidade de alavancagem para que tudo fique muito melhor. Isso só vai acontecer se você respirar. Então vamos 0. 1, tente em vão resistir. 2, muito bem, tente em vão resistir. 3, tente em vão. 4, 5, 6 e 7. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou convidar você para visitar as minhas outras plataformas onde você vai poder ter acesso à programação neurolinguística, ao coaching e à hipnose, seja para aprender, seja para ter os benefícios de transformação no nível pessoal ou profissional. No ressignificando.com, na minha plataforma de áudios, você vai ter acesso a áudios exclusivos que eu não tenho aqui no YouTube, não tenho em outros lugares, onde você vai poder transformar uma série de questões envolvendo emagrecimento, sexualidade, afeto, trabalho, estados limitantes, negativos, depressivos, ansiedade e uma série de outras questões através de áudios exclusivos, muitos dos quais gravados em estúdio profissional e por um valor que definitivamente cabe no seu bolso com folga. No andrepercia.com.br você vai ter acesso aos meus cursos, tanto de formação em programação neurolinguística, coaching e hipnose, quanto de aplicação, onde você vai ter cursos como Jesus e a PNL, a modelagem de Jesus pela PNL, você vai ter prosperidade, emagrecimento, auto-coaching para prosperidade, você vai ter psicologia e PNL integrados e uma série de programas e aplicações em vídeo, como vários que trabalham sexualidade, outras questões assim, que você também pode ter acesso por lá com uma série de vantagens exclusivas para você. Fora isso, eu ministro palestras, cursos, ministro formações e eu quero convidar você para se inscrever no meu Instagram, André_Persia, para visitar aqui o meu canal no YouTube, youtube.com/AndréPersia, para me visitar no TikTok, @AndréPersia. E se você desejar uma consulta de PNL, psicoterapia, coaching, hipnoterapia, entre em contato com o meu WhatsApp 21991011843. As tecnologias às quais eu trabalho, desenvolvo, ensino e aplico são essenciais para o mundo que nós estamos vivendo hoje e você pode transformar completamente a sua vida. Tenha uma excelente vida e até breve.